A NASA tem um problema. Há mais de 60 anos, ela envia sondas para Marte. E em centenas de fotos enviadas pela agência, existem coisas que não fazem sentido. Estruturas que parecem construídas, sons que não deveriam existir, e vazamentos de ex-funcionários que dizem ter visto algo que ninguém pode ver. Hoje, no Arquivo Proibido, eu vou te mostrar 7 coisas que a NASA esconde sobre Marte. E o número 1 envolve um brasileiro que esteve no espaço e que assinou um silêncio que nunca poderia quebrar. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Vamos começar. Eles encontraram algo que não deveria existir. Marte sempre fascinou a humanidade. O quarto planeta do nosso sistema solar tem uma cor avermelhada característica, causada por óxido de ferro na superfície. Os antigos romanos batizaram o planeta com o nome do deus da guerra. E desde que telescópios foram inventados, astrônomos olham para Marte buscando sinais de vida. Em 1877, o astrônomo italiano Giovanni Schiaparelli observou o que ele chamou de canais em Marte, linhas estranhas que cruzavam a superfície. A descoberta gerou uma corrida científica para entender se haviam sido construídos por uma civilização. Mas naquela época, não havia tecnologia para confirmar. Tudo mudou em 1965, quando a NASA enviou a primeira sonda capaz de tirar fotos próximas do planeta vermelho, a Mariner 4. E foi aí que tudo começou a ficar estranho. 7º lugar, as anomalias da Mariner 4. A sonda Mariner 4 sobrevoou Marte em 14 de julho de 1965. Foi a primeira nave humana a fotografar outro planeta de perto. A NASA esperava encontrar uma superfície parecida com a Lua, crateras, poeira, montanhas. Mas as imagens revelaram algo diferente. Em uma das 22 fotos enviadas pela Mariner 4, aparece uma estrutura geométrica retangular no solo marciano. Linhas retas que não existem na natureza. A NASA nunca explicou oficialmente o que era. As imagens originais permaneceram arquivadas por décadas. E quando finalmente foram digitalizadas em alta resolução nos anos 2000, pesquisadores independentes começaram a identificar mais e mais anomalias. Estruturas que pareciam claramente artificiais. As primeiras imagens chocaram os cientistas. Sexto lugar. O rosto de Marte. Em 25 de julho de 1976, a sonda Viking 1 estava fotografando uma região marciana chamada Cydonia. E em uma das imagens, apareceu algo que chocou a NASA. Uma estrutura de aproximadamente 2,5 km de comprimento por 2 km de largura, que se parecia perfeitamente com um rosto humano olhando para o céu. Olhos, nariz, boca. Tudo em proporções que sugeriam construção deliberada. A NASA inicialmente publicou a imagem como uma curiosidade. Mas quando a mídia começou a divulgar internacionalmente, a agência mudou o discurso. Disse que era apenas uma ilusão de ótica causada pela iluminação solar. Em 2001, a sonda Mars Global Surveyor tirou novas fotos do mesmo local em alta resolução. A NASA divulgou imagens onde a face não aparece mais clara. Mas pesquisadores notaram que o ângulo das fotos foi cuidadosamente escolhido para minimizar a aparência humana. Por que mudar o ângulo se não havia nada a esconder? Good evening. NASA has just released a startling image from Mars, revealing what appears to be a massive face carved into the surface. Quinto lugar, as pirâmides de Marte. Próximo ao famoso rosto de Marte, na mesma região de Cydonia, existem estruturas que pesquisadores chamaram de pirâmides marcianas. São formações de 5 lados, com simetria geométrica que desafia a explicação natural. A maior delas, conhecida como Pirâmide de Cydonia, tem aproximadamente 1,5 km de altura. Aproximadamente o triplo da Grande Pirâmide de Gizé no Egito. Em 2015, o engenheiro aposentado da NASA, Norman Berggren, declarou em entrevista que viu documentos internos da agência, confirmando que as estruturas são artificiais. Aquilo não era natural. Não podia ser. Berggren trabalhou com a NASA por mais de 40 anos antes de se aposentar. Quarto lugar. Os sons estranhos da Perseverance.
Em 18 de fevereiro de 2021, a sonda Perseverance pousou em Marte. Pela primeira vez na história, uma sonda foi equipada com microfones. A NASA divulgou alguns áudios capturados pela Perseverance. Sons do vento marciano, do próprio rover funcionando. Mas em maio de 2021, vazaram trechos de áudio que a NASA não havia divulgado oficialmente. Sons que pareciam vozes distorcidas. A simetria era impossível de coincidência. Tons rítmicos que não correspondiam a nenhum fenômeno natural conhecido. A NASA negou a autenticidade dos vazamentos. Mas o cientista responsável pelos microfones da Perseverance, Sylvestre Maurice, deu uma entrevista para uma emissora francesa, onde admitiu que existem áudios capturados que ainda não foram divulgados ao público. Terceiro lugar, as anomalias da Curiosity. A sonda Curiosity pousou em Marte em 6 de agosto de 2012. Desde então, ela enviou mais de 1 milhão de fotografias da superfície marciana. E entre essas fotos, pesquisadores independentes identificaram dezenas de objetos suspeitos. Em uma foto de 2014, aparece o que parece ser uma esfera perfeita do tamanho de uma bola de tênis em uma rocha marciana. Eu ouvi com meus próprios fones. Em outra de 2016, há uma estrutura que se assemelha a um disco voador parcialmente enterrado. Em 2019, uma foto da Curiosity mostra o que parece ser uma figura humanoide caminhando ao fundo de uma colina. A NASA classifica todas essas observações como pareidolia, que é a tendência humana de reconhecer padrões familiares em formas aleatórias. Mas alguns desses objetos têm geometria tão precisa que cientistas independentes questionam a explicação oficial. Segundo lugar, os vazamentos de ex-funcionários da NASA. Ao longo das últimas décadas, dezenas de ex-funcionários da NASA quebraram acordos de confidencialidade para revelar o que viram durante seus anos de trabalho na agência. O caso mais famoso é o de Donna Hare, ex-contratada da NASA que trabalhou no Centro Espacial Johnson durante os anos 70. Em depoimento juramentado para o Disclosure Project em 2001, Donna afirmou ter visto colegas apagando objetos voadores não identificados de fotografias enviadas pelas sondas espaciais antes de divulgação ao público. Outro caso notável é o de Carl Wolfe, ex-sargento da Força Aérea Americana, que trabalhou em projetos da NASA. Wolfe declarou ter visto fotografias de alta resolução mostrando estruturas geométricas perfeitas em Marte e na Lua, que jamais foram tornadas públicas. Mas o caso mais polêmico é o de Norman Berggren, autor do livro Os Anéis de Saturno e a Conexão Cósmica. Berggren trabalhou para a NASA durante os programas Apollo e Voyager. Em entrevista de 2017, ele afirmou ter trabalhado pessoalmente em programas classificados que estudaram dados não divulgados sobre Marte. Me obrigaram a assinar o silêncio. Segundo Berggren, existem evidências de civilizações antigas no planeta vermelho que a NASA optou por não revelar publicamente para evitar pânico social e revisão de toda a história humana. Quando questionado sobre por que a NASA esconderia essas informações, Berggren apenas respondeu: porque a verdade é grande demais para o público processar. E agora, o número 1. Em 30 de março de 2006, um brasileiro entrou no espaço pela primeira vez na história. Marcos Pontes, ex-piloto da Força Aérea Brasileira, embarcou na nave Soyuz TM-68 com destino à Estação Espacial Internacional. O brasileiro viu o que ninguém devia ver. Marcos passou 8 dias em órbita realizando experimentos científicos do programa brasileiro. Mas o que poucos sabem é que Marcos Pontes assinou múltiplos acordos de confidencialidade com a NASA antes da viagem. Em entrevistas posteriores, Pontes mencionou ter presenciado conversas e ter visto documentos relacionados às missões da NASA para Marte que ele não pode discutir publicamente até hoje. Em 2019, durante uma palestra na Universidade Federal de São Paulo, Marcos foi questionado sobre se existem segredos da NASA que envolvem Marte. Sua resposta foi:
Existem coisas que vi que não posso falar, e talvez nunca poderei. E até hoje, ele não pode contar tudo. E assim, com um brasileiro silenciado pela NASA, que terminamos os 7 segredos sobre Marte. A pergunta é: você acredita que a NASA realmente esconde a verdade? Ou tudo isso é apenas conspiração de internet? Comenta aí. Se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Até o próximo Arquivo Proibido.